Tema de hoje: quando a verdade incomoda. Quando que a verdade incomoda? Dependente do modo como ela é dita, a verdade incomoda muita gente. Muitas pessoas, tomadas pelo hábito de varrer para debaixo do tapete a realidade que vive, muitas dessas que fazem isso são surpreendidas quando alguém levanta o tapete e expõe um fato, algo que está acontecendo. Se nós estamos bem conosco, se nós estamos vivendo uma vida diária de adoração, de louvor, de comunhão com Deus, dificilmente verdades vão nos incomodar. Nós vamos aceitar tranquilamente e vamos, inclusive, se precisar mudar, vamos mudar. A gente não precisa estar, como diz o apóstolo Paulo num dos textos, ele ensina o seguinte: vamos buscar a estatura do varão perfeito, vamos buscar a santidade. Mas a gente não precisa estar 100% perfeito para aceitar verdades. A gente precisa estar realmente e verdadeiramente interessados em ouvir a verdade. E talvez esse seja o maior problema que nós estamos vivendo na humanidade de hoje. Verdade, quando ela é dita, quando ela é explícita, ela é incontestável. E a verdade, quando ela é dita para a vida daquele que aceita, meu irmão, minha irmã, ela se torna um degrau para a pessoa subir, para a pessoa e caminhar rumo ao aperfeiçoamento. A gente precisa observar o que nós estamos fazendo, dizendo, pensando, desejando, incentivando, ensinando. Até porque algumas dessas coisas para nós talvez sejam verdades, mas ela não pode ser absoluta porque a maioria não concorda. A questão que eu quero estudar com os irmãos essa manhã é que a maioria das pessoas, elas não aceitam a verdade, elas não querem saber da verdade. E é óbvio, eu também começo falando sobre isso, é óbvio que é preciso saber falar a verdade. Verdade não é algo que você pega e começa a socar na cabeça das pessoas. Você vai criar uma rejeição muito grande, apesar de ser verdade. Hoje, no tempo em que vivemos, principalmente para os mais jovens, é preciso aprender essa arte de se relacionar e de falar as coisas. Como eu disse, verdade é verdade, mas é preciso saber falar. Não é o que você fala, e sim como você fala. Fato é que a verdade realmente incomoda muita gente. E como eu gosto sempre de basear os estudos, lógico, nós somos cristãos, na Bíblia, na palavra, a Bíblia está recheada de gente, de fatos, de acontecimentos, de pessoas que entenderam a verdade e praticaram, e de pessoas que não aceitaram a verdade. A Bíblia, ela está recheada de verdades incontestáveis. Verdades que Deus dispôs através dos escritores, com a unção do seu Espírito, para que se tornassem um farol, para que se tornassem um rumo, para que os cristãos pudessem seguir. Então a gente tem a Bíblia e estuda a Bíblia e aprende com a Bíblia justamente para viver as verdades que Deus já dispôs para nós. E é lógico, tudo que está escrito, eu já falei aqui, muita gente não concorda. Hoje, inclusive, no século 21, existe uma
uma contestação muito grande em relação à Bíblia, ao que está escrito, a tradução, quem escreveu, como que foi escrito, por que foi escrito, mas isso aqui não é bem assim, isso é bem assado. Ou seja, hoje existe uma contestação da palavra, justamente porque o inimigo sabe que quem conhece a verdade, Jesus disse isso, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E o diabo não quer pessoas libertas, ele quer pessoas escravas. Então a questão é que as pessoas não querem ouvir a verdade, é que elas não querem mudar de vida, elas não querem mudança, porque a verdade implica em mudanças. E daí, quando você fala de mudanças, entra a religião que a pessoa, né, que hoje em dia se discute muito, que a pessoa pratica, entra os costumes que ela tem da família, o modo de vida, o modo que essa pessoa vive, e conforme você vai vivendo e falando, a forma que a pessoa está vivendo, a religião que ela está praticando, ela não quer ouvir a verdade, ela não quer ouvir a mudança. Por exemplo, a Bíblia, eu já falei aqui, e repito, não criticando, mas já falando a verdade, porque é uma verdade. Tem muitas pessoas que são católicas e pessoas que são de outras igrejas ou religiões, como queiram, né, que usam a Bíblia, mas não a usam como uma verdade para si, usam apenas alguns textos que levam essas pessoas a praticar o que lhe interessa. Por exemplo, Deus disse: não adorarás imagens de escultura, de coisas semelhantes a animais, a seres humanos, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso é explícito, está explícito isso, escrito na Bíblia. Só que as pessoas não leem essa parte, porque essa é uma verdade que contesta a forma de vida dela, e ela não quer. Está escrito na Bíblia, olha, Deus, em Romanos, né, no capítulo 1, Deus está dizendo, Paulo está escrevendo o que Deus colocou no coração dele. Você que está vivendo uma vida de homossexualidade, você que está vivendo uma vida desse jeito, olha, Deus não gosta, Deus abomina esse tipo de vida, e Ele entregou inclusive no passado pessoas que viviam essas paixões, que eram inflamadas por isso, e essas pessoas infelizmente viveram a ruína. Por quê? Porque foi falado para elas a verdade, Deus não gosta disso, Deus abomina isso, mas eles preferiram viver. Para eles, o que eles estavam vivendo era uma verdade. Mas como eu disse há pouco, existem verdades que nós achamos que são verdades e na verdade não são. Nós precisamos descobrir a vontade de Deus, e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus vai nos mostrar a verdade, vai nos revelar a forma de vida, como Jesus já veio e nos trouxe, de como nós podemos viver para ter uma vida saudável, uma vida abençoada. Como eu disse e repito, a palavra de Deus, ela está cheia de verdades incontestáveis. Você e eu que lê Bíblia conhece muitas delas. Resta saber se nós hoje como cristãos estamos preparados para ler, ouvir, entrar no coração e praticar. Que ler todo mundo lê, ou muita gente lê. Ouvir muita gente ouve, mas a prática são poucos hoje que realmente praticam a palavra. Entre tantos textos, tantas histórias da Bíblia que podem nos mostrar verdade sobre isso, eu quero ler um deles com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Marcos capítulo 6. Essa é uma história muito interessante, e a gente aprende algumas coisas aqui profundas a respeito da verdade. A maioria das pessoas não está preparada para ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade incomoda.
E por incomodar, as pessoas não querem ouvir, e quando ouvem, elas criam uma atitude ou vivem uma atitude que, infelizmente, ocasiona ódio, rancor e destruição no final, ou às vezes até, como nesse caso, morte. Marcos capítulo 6, versículo 14 em diante. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus, no capítulo 5, se você ler, você vai ver coisas que Jesus tinha feito e tornou-o conhecido, começou-se a divulgar bastante os feitos de Jesus. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Versículo 15, outros já diziam: ele é Elias. E ainda outros, junto ali ao rei, afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. 16, mas quando Herodes ouviu estas coisas, ele disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Versículo 17, pois o próprio, aí entra a história, o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Versículo 18, porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Versículo 19, assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. 20, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Ou seja, tudo que João Batista falava, João Batista era daqueles caras que ele cuspia a verdade, doa quem doer. E aquilo fascinava, deixava Herodes perplexo, mas ao mesmo tempo criava no coração dele uma raiva, porque ele queria viver algo que João disse para ele: isso é errado. Vamos lá, versículo 21. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. Seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Versículo 22, quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Versículo 23, e prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Versículo 24, ela saiu e disse à sua mãe: o que eu vou pedir? O que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Versículo 25, imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Versículo 26, o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, ele não quis negar o pedido à jovem. 27, enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi, decapitou João na prisão. 28, e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Último 29, tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Um pouco dessa história aqui para você se situar. Herodias casou com o seu tio chamado Filipe, que era irmão desse cidadão aqui, Herodes. Aliás, até eu falei aqui, acho que uns 3 domingos atrás, sobre um Herodes. Esse negócio de Herodes aqui era um negócio, era uma dinastia de família. Herodes, o considerado o grande, que foi o que eu falei aqui 2, 3 domingos atrás, chamado Herodes Grande, o Grande. Ele foi o cara que mandou matar todas aquelas crianças na época de Jesus, como eu expliquei aqui, conforme a história diz,
ele tinha medo que alguém tomasse o seu reino, ou fosse maior do que ele, e estavam falando do rei dos judeus e tal, e ele, por ser rei daquelas províncias, ele se considerava o rei dos judeus. Então esse Herodes, chamado Herodes o Grande, foi o pai desses caras aqui. Ele teve filhos, teve filhas. Eu contei aqui naquela história que esse Herodes o Grande, ele mandou matar inclusive 2 dos seus filhos com medo de que eles tomassem o seu rei. Enfim, era um rolo nessa família aqui que era muito grande. Esse Herodes que nós estamos falando aqui, que era um dos descendentes, eles usavam esse título, vamos dizer assim, Herodes, e ele estava reinando numa determinada província, como nós vimos aqui no texto. Essa mulher chamada Herodias casou com o tio dela, Filipe, que era irmão dele. E eles tiveram uma filha chamada Salomé, que você já deve ter ouvido isso aí ou visto em filmes que retratam a época. O que aconteceu? Ela abandonou seu marido para viver com o seu cunhado. O rei Herodes, esse da época, o chamado Antipas, que era um homem naquela região muito mais poderoso do que o marido dela. Essa mulher, uma mulher demoníaca, uma mulher assim, que para ela o que importava era dinheiro, prazer e poder. Então, como o marido dela, ele reinava, ou ele comandava uma província menor, ela deu um jeito, segundo a história, muito ambiciosa. Ela se separou do seu marido e ela fez com que esse Herodes Antipas se separasse da sua mulher, e aí eles passaram a viver juntos. Tipo, se divorciou do marido, ele se divorciou da mulher. Por quê? Porque ele era mais rico, porque ele tinha mais poder. Ela era uma mulher sem escrúpulos, segundo a história, uma mulher manipuladora. E por manipular a cabeça desse cara, ela conseguiu fazer com que ele se divorciasse de sua esposa. Esse casamento da época dos dois, por eles fazerem parte do povo chamado judeu, foi muito ofensivo. Imagina, na igreja aqui, por exemplo, fulano separa de ciclana, e ciclana separa do marido, aí os dois se casam e vivem na igreja como se nada tivesse acontecido, como se fosse algo normal. Transfere isso para um lugar mais alto, para rei, para cara que comanda. E João Batista era um homem de Deus, um grande homem de Deus naquela época. Como eu disse, João Batista, por onde ele andava, ele falava mesmo, ele não tinha papas na língua. E segundo esse texto, numa das vezes que ele encontrou o rei chamado Herodes Antipas, ele olhou para o cara e falou assim: olha, essa vida que você está vivendo não agrada a Deus. Você não pode viver com a mulher do teu irmão. E ele fez isso na frente de muita gente. Imagina um profeta respeitado chamar a atenção de um rei. Bom, o rei, com o poder que tinha, segundo a história, ele mandou prender João Batista. E Herodias, essa mulher, criou-se no coração dela um ódio tão grande por João Batista, que ela tentou de todos os jeitos, ela desejava a morte dele a qualquer preço. A obsessão que ela tinha, o ódio que ela tinha de fazer mal para João Batista, porque ele falou isso, essa verdade, e isso foi criando no coração dela. Então, quando ele dá uma festa, e você sabe, festa os caras enchem o pandu, naquela época bebia-se muito vinho, o cara rei, cheio de amigos convidados, meio alto, fala essa besteira. Entra uma moça, a sua afilhada, entra, começa a dançar, aquelas danças de antigamente, uau, olha, e todo mundo fica ali, aplaude, ele olha aquilo, vai saber se desejou ou não se deitar até com a própria enteada, enfim.
o texto aqui nos diz que ele, quando ela terminou de dançar e se apresentou diante dele, ele falou assim: filha, pede o que você quiser, que eu dou, se for até metade do reino para você. Aí ela vai e pergunta para a mãe: e aí, mãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista, agora a minha vingança será maligna. Como diria lá o Calunga, né? Bicho, a maldição no C, né? Os mais velhos sabem o que eu estou falando, tá, gente? Pois o rei aflito, ele não sabia o que fazer, mas ele era rei, palavra de rei tem que ser cumprida. Ele dá ordem para o carcereiro, ele vai lá, traz a cabeça de João Batista, uma bandeja, entrega para a moça entrega para a mãe. Eu fico imaginando aquela mulher, com aquele ódio no coração, olhando: está vendo, miserável, por que você falou aquilo? Se você continuar lendo a história, a morte dessa mulher foi muito trágica, e esse homem aqui, esse rei, ele perdeu o seu reinado e acabou sendo subjugado e morreu sozinho, e de uma morte também bem complicada. Tudo por quê? Porque João Batista falou uma verdade. Amados, está escrito na Bíblia, e Bíblia é a palavra escrita de Deus, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre vida eterna. Tudo isso que a Bíblia fala é real. Nós precisamos de alguma forma, irmãos, nós que somos cristãos, se nós cremos na Bíblia, a gente precisa de alguma forma começar a falar essas verdades para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Parentes, vizinhos, familiares, amigos, enfim. Essas pessoas estão correndo um grande risco de, quando morrerem ou quando Jesus voltar, passar a eternidade longe de Deus. Lembra, nós já estudamos aqui, Jesus falou que o inferno foi criado por Deus para o diabo e os seus anjos. Não foi criado para seres humanos. O problema é que o diabo influenciou a vida das pessoas. Começou com Adão e Eva. Deus tinha posto diante deles uma verdade. Deus falou para eles assim: olha, vocês podem comer de tudo quanto é árvore, de tudo quanto é fruto, comem todos, inclusive até, como eu já falei em outras ocasiões, a árvore da vida estava lá. Deus não proibiu eles de comerem da árvore da vida. Deus disse para eles o seguinte: olha, aquela árvore ali era do conhecimento, do bem e do mal. Não comam, porque no dia que vocês comerem, fatalmente vocês morrerão. Deus trouxe uma verdade para o bem dos dois. Mas o diabo, astuto como é, ele foi, se disfarçou, você sabe, como uma serpente, e na orelha dela: escuta, Deus falou, mas não é tudo isso, não é essa verdade toda, não é absoluta, é relativa. Deus sabe, olha como o diabo é, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus, você vai ser que nem Ele. Imagina a Eva ouvindo isso, uma mulher sem muita experiência. Uau! Ser que nem Deus? Poxa vida, eu vou experimentar. Aí ela pega o fruto, o texto diz que o fruto era agradável aos olhos, né? Que primeiro você come com os olhos, né? Não é assim? Você olha a comida, olha que comida, olha que cheiro, não é assim? Geralmente é assim, né? Nessa ordem. Era agradável aos olhos, bom ao paladar, e ia trazer conhecimento. Opa! O diabo, ele é astuto. Tudo que está escrito na Bíblia, ele quer distorcer. Ele quer dizer e mostrar para as pessoas o seguinte: olha, é uma verdade, mas não é absoluta, é relativa. Depende de você que escolhe. Ah, é? Lógico.
Quer dizer que está faltando homem no mercado, então eu posso me casar com a outra mulher? Pode, lógico que pode. O importante é você ser feliz. Não é isso que se diz hoje aí fora? Mas a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de relacionamento. E não é só homem com homem, mulher com mulher. É sobrinho com tia, é irmão com irmã, é pai com filha, é marido com nora, é sogro com nora, tem um monte de escrito na Bíblia. Ah, mas isso é relativo, né? Porque hoje em dia, isso é normal. Não, não é normal. A norma é homem casa com mulher e mulher casa com homem. Essa é a norma, isso é que é normal. Por quê? Porque o homem tem a capacidade, junto com a mulher, de se unir e gerar um outro ser. O diabo não tem essa capacidade, os anjos não têm essa capacidade, os demônios não têm essa capacidade, e dois homens juntos e duas mulheres juntas não têm essa capacidade. Ponto. Essa é a verdade bíblica. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas falam, não, isso é relativo, porque o importante é ser feliz. Provérbios capítulo 12, versículo 19, acompanhe aqui. A Bíblia diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas por que a mensagem então do Evangelho incomoda tanto? Porque ela é diferente do que se vive hoje. A mensagem do Evangelho hoje é diferente do que se ensina ali, naquela religião, naquela outra religião. As religiões, para se ajustarem às pessoas, elas estão permitindo. Ah, não tem problema. Não tem problema. Tem algumas chamadas religiões ou seitas por aí, que na igreja a pessoa tem que ser santa. Na igreja ela tem que usar terno, gravata. Mulher não pode usar pintura, joia, tem que usar vestido comprido. Homem senta de um lado, mulher senta de outro, porque Deus na hora do culto aparece, aí todo mundo é santo. Só que acabou o culto, você pode usar o que você quiser, enche a cara, fuma, não tem problema, porque Deus só está na hora do culto. Caramba, então a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então eu vou viver essa verdade, essa mentira de ser santo na igreja, porque na igreja é fácil ser santo, é só trocar a roupa, chegar lá e cantar aleluia, aleluia, igual o Mr. Bean lá no episódio dele, que ele vai na igreja, ele fica lá, não sabe a letra, aí quando chega no aleluia, aleluia, isso é fácil na igreja. Mas viver como um cristão no século 21, em meio a tanta mentira, não é fácil. A palavra de Deus, ela mesmo se explica, ela diz que ela tem esse poder de separar, ela é uma faca de dois gumes, ou uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela tem esse poder de separar juntas de medulas, alma do espírito, ela tem o poder de botar a gente na parede e levar a gente a pensar. Por isso que Herodes, quando ele ouviu aquilo, em vez de como um religioso, fala, poxa, é verdade, né, meu? Larguei da minha mulher para viver com essa daí, mulher do meu irmão que largou dele, pô, caramba, coisa horrível, isso Deus não aceita. Você está certo, João Batista, obrigado porque você falou a palavra verdadeira para a minha vida, eu quero mudar de vida. Não, aquela verdade incomodou ele, falou, não, que se dane, eu sou o rei. Manda prender esse cara que está falando a verdade aí, para ele aprender a nunca mais me chamar a atenção na frente dos outros. A verdade bíblica, ela sempre deixa pessoas com a pulga atrás da orelha. É a palavra de Deus, segundo ela mesma, que quando ela é pregada, ela nunca volta vazia.
num auditório como esse, pode ser que a maioria fala assim, isso aí, não, mas tem 1, 2, 3, 5, 10 que ouve e fala, realmente, Deus falou comigo, eu preciso mudar de vida, eu vou mudar de vida em nome de Jesus. Porque a palavra tem esse poder, não são palavras aqui, a gente não está falando aqui, irmão, Deus vai te dar uma chave, irmão, eis que te digo, irmão, Deus está abrindo. Não, a gente não tem esse negócio aqui, porque a gente crê na palavra, e a palavra já diz para mim, para você, que se eu estiver na presença de Deus, Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos na região celestial. Deus já me abençoou, a bênção já está em mim. Aonde eu vou, aonde eu piso, ali é um lugar de bênção, porque a bênção de Deus está na minha vida. Então eu não preciso ficar aqui, eis que te digo, meu irmão, Deus vai fazer isso. Não, meu irmão, Deus faz, e faz infinitamente mais, além daquilo que eu peço ou eu penso, segundo a sua própria palavra. Então, como é que algo com essas características da palavra de Deus não incomodaria? Lógico que incomoda. E infelizmente boa parte das ministrações que você ouve hoje nas igrejas é só afago, né, no ego dos crentes. Ai, meu irmão, continua, meu irmão. Ai, querido, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, irmão. Ele tem propósito, sim. Deus tem um plano perfeito, inclusive, segundo nós cantamos e segundo a própria palavra. O plano perfeito de Deus chama-se Jesus. E Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Para quem? Para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Qual é a verdade bíblica? Você quer ir para o céu, morar com Cristo, com Deus, com as pessoas que já morreram em Cristo Jesus? Quer? Eu quero morar no céu. Eu não quero morar no inferno. Tem gente, como eu disse, que fala assim, não, mas o inferno não existe, inferno é aqui. Bom, a Bíblia diz, Jesus falou que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente vão morar lá. Pastor, mas aquela pessoa era tão boazinha, era tão bacana. Mas a Bíblia diz, tem um caminho, tem uma verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi o que ele falou. Então eu preciso tomar uma decisão. Mas aí implica em mudar. Talvez alguns amigos se afastem de mim, talvez até alguns familiares. Bom, é uma mudança drástica, mas é uma mudança que vai trazer vida e vida com abundância para a tua vida. Essa é a questão. Como eu disse hoje, as ministrações, elas são softs, né? bem easy, bem tranquila. E às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas precisam ouvir a verdade. Como eu disse, não precisa socar na cabeça, mas precisa ser pregado a verdade. Interessante que na época de Isaías, o profeta, na sua época, se você lê Isaías capítulo 2, 3, 4, 5, até chegar no 6, que ele teve aquela visão celestial, ele tinha, como a gente já estudou aqui, aquela vida assim, profeta tal, mas o primo era rei, ele tinha algumas regalias, e buscava Deus, mas era aquela vida assim, zona de conforto, até que o primo morreu. Aí no ano que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão, e quando ele teve aquela visão, a vida dele mudou. Falou, estou vendo Deus sentado num trono de glória, a orla do seu manto enche o templo, enche a terra a sua glória, os anjos, querubins, serafins andando de um lado para o outro, cantando santo, santo, santo. Eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. E se você pegar um pouco antes, capítulo 5, versículo 20, acompanhe aqui. Isaías escreveu assim, ou disse isso, está escrito: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, inverte as coisas. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Versículo 22, ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas,
E 23 e último, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. O que a gente está vivendo hoje no Brasil? Juízes iníquos, uma lei retrógrada que não funciona, antiga, precisa ser mudada, urgente essa lei. Um jovem coitado de 16 anos não pode ser preso, coitado. Ele é vítima da sociedade. O irmão com 14 eu já trabalhava. E pegava o dinheiro e dava na mão do meu pai. Não podia nem olhar assim e falar, vou tirar para comprar um doce. Não, nem o doce. Já falei aqui, na hora de comprar um tênis, eu vou comprar um Nike. Não, nem o Nike comprava. Era o Quixute. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Tem alguém que já usou Quixute aqui além de mim? Oh, graças a Deus, viu? Graças a Deus. Pois é. Como tem velho aqui também, viu? Enfim, glória a Deus. 14 anos, já trabalhava, levantava às 5:30 da manhã. Mas hoje, coitado, né? Não pode prender. Por que não? O que falta hoje são realmente os pais que falem a verdade para os filhos e pratiquem a verdade. Ah, mas tem uma lei agora, uma lei idiota, né? Diga-se de passagem. Eu vou usar até uma expressão imbecil, que foi criada no Brasil em tempos agora, anos atrás, né? Que não pode bater no coitado, senão ele vai crescer traumatizado. Olha que verdade estão falando, que mentira, né? Eu também já falei aqui, irmãos, se apanhar quando era jovem, adolescente, criasse trauma, eu era o cara mais traumatizado no mundo, porque eu era terrorista. A partir dos 10 anos eu já entrei nessa profissão, terrorista, e eu era bom no que eu fazia. Apanhei muito de fio de ferro, cabo de vassoura, cabo de rodo nas minhas costas, quebravam, e meu pai chegava o aço. Minha mãe batia e depois quando meu pai chegava falava, ele fez isso, e apanhava de novo. E graças a Deus hoje eu estou aqui sem trauma nenhum. Eu até agradeço as surras que eu tomei, porque foi ali que eu aprendi. Enfim, mas o que nós vivemos hoje? Essa mentira que quer colocar como verdade. Não, coitado, deixa ele viver o que ele quer. E você vê uns marmanjos aí com 25, 30, 40 anos, morando lá do teto do pai e da mãe, acordando 10:30 da manhã, e a mãe ainda fala, coitado do meu filhinho, ele só tem 40 anos. Vai vivendo assim para você ver onde você vai parar. Vamos lá. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 3, diz assim, que a falsidade dos infiéis os destrói. Como tem gente hoje vivendo uma vida falsa, longe da verdade, vivendo mentiras, achando ou tentando transformar numa verdade. Por outro lado, a Bíblia também diz o seguinte, em Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Eu já falei aqui e repito, sabe qual é o problema da juventude de hoje? É porque os pais não têm tempo para os filhos. Hoje uma criança de 2 anos, sabe o que a mãe faz? Dá o celular, filhinho, fica jogando. Eu já falei aqui e repito, irmãos, eu falo isso com orgulho. Quando eu tinha essa idade de 10, 12, 13, 14 anos, meu pai e minha mãe faziam culto em casa. Um tocava o violão, o outro dava uma palavra, e meu pai sempre brincava, eu tiro a oferta. Mas a gente fazia cultos. E isso foi desenvolvendo em nós esse desejo de amar a Deus. Por isso que, graças a Deus, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca bebi uma bebida alcoólica, nunca cheirei, nunca fumei. Porque desde criança, aquele texto ensina a criança ou o menino no caminho que ele deve andar, quando ele crescer ele não vai desviar. Por quê? Porque meu pai, ele ensinava, e ensinava mesmo. E antigamente, os mais velhos sabem, a verdade era socada dentro de você.
E ai de você se você falasse assim, mas pai, que hoje, essa vida que a gente está vivendo nesse mundo de mentiras, querendo transformá-las em verdades, está levando pessoas a sair até da presença de Deus. Quantas pessoas vêm para a igreja, recebem Jesus como Salvador, eu quero Jesus, Deus é bom, eu te recebo Jesus e tal, aí ele sai daqui com aquele coração assim, liberto, e aí que bom, aí vai para casa, aí quando ele chega em casa, igual o vídeo que eu mandei essa semana, com áudio, né? Da criança que recebeu Jesus com 12 anos e chegou em casa, o pai falou, não, aqui é só Alá e ponto, aqui não, mas eu quero, não, aqui não. E ela voltou na igreja e voltou para casa, o pai falou, aqui não, se você voltar naquela igreja eu vou arrebentar você. E o pai arrebentou ela. Quem ouviu esse áudio sabe o que eu estou falando. Mas ela disse, eu prefiro perder até o amor do meu pai, da minha mãe, perder os meus amigos, mas eu prefiro estar na presença de Deus pelo resto da minha existência. E quando a gente fala assim, irmão, você que está aqui, você precisa receber Jesus. Não é virar crente, é receber Jesus. Você precisa tomar uma decisão que vai trazer benefícios para a tua vida. É lógico que quando você chegar em casa, alguém fala, você virou crente? Não acredito. Como tinha um irmão aqui na igreja que virou crente, ele não deixava nem a mulher vir. Aliás, quando ela vinha, ele falava assim, você vai levar dinheiro para o pastor? Porque a ideia das pessoas é assim, você vai deixar o pastor rico, né? Você vai levar dinheiro para o pastor. E ela vinha, não, eu vou lá, e veio, orou, até o dia que esse cara cismou, falou, não, hoje eu vou te levar. Aí ele veio e sentou aqui. Aí passou um tempo, ele recebeu Jesus. Aí depois que ele recebeu Jesus e foi batizado, esse cara vem aqui trazer oferta. Por quê? Porque ele viu que o que se fala aqui nesse lugar, o que se faz nesse lugar é a verdade que Deus nos ensina a praticar. Mas tem muita gente que saiu das igrejas hoje porque ele não consegue ouvir a verdade, incomoda. Aí ele fala, não, eu não vou mais, porque... Quero ler outro texto com vocês aqui, você que trouxe a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler juntos? Aqui isso não acontece, graças a Deus, quer dizer, eu acho, né? Mas tem igreja por aí que na hora da palavra está cheio de gente fora da igreja, batendo papo, porque a palavra não agrada, porque incomoda. Glória a Deus que você está sentado ouvindo aí. Você vai sair daqui mais que vencedor, mais que abençoado em nome de Jesus, se você entender e praticar essa palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo a Timóteo, ele deu algumas instruções, ele disse assim, saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Que últimos dias é esse? Da vida de Timóteo ou o fim do mundo? Podemos pegar para os dois. Porque nós, irmãos, pausa aí, nós estamos vivendo os últimos dias. Escreva o que eu estou te falando. Existe uma agenda mundial, tal, de destruição em massa, de diminuir a população, enfim. Eu não estou aqui para falar sobre isso, que tem gente que nem nisso acredita. Como eu disse, a mensagem, irmão, tal. O que eu posso te dizer foi o que eu falei no final de 2019 para 2020 e 2021 para 2022. Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que Cristo está conosco todo o tempo, e se Ele estiver conosco, Ele vai nos dar a vitória. Agora, vão acontecer coisas na nossa vida, nós estamos sujeitos a tudo que acontece aqui. Se você olhar na internet, você vai ver que o Japão está sendo arrasado com neve. Existem metros de neve. Nunca se nevou e fez tanto frio como está fazendo no Japão agora. Pesquise sobre isso na internet. Nunca choveu tanto na Indonésia. Teve um furacão que chegou na ilha de Madagascar que destruiu tudo. Ventos com 250 quilômetros por hora. Arrasou tudo, arrebentou tudo. No Brasil aqui, em Minas, encheu de água no final de semana agora, acho que sexta para sábado. No Brasil, vários lugares foram inundados. Aqui em São Paulo mesmo houve destruição, houve morte. Ou seja, as coisas estão acontecendo. E não adianta eu chegar a falar para você, não, irmão, calma, o que está acontecendo? Irmão,
É para você ficar esperto, é para eu ficar esperto, é para a gente buscar mais a Deus, é desligar um pouco mais a televisão e ler mais a Bíblia, e orar mais e falar mais de Jesus. Porque nós somos aqueles que falam de Jesus, ou pelo menos éramos para ser. Vamos lá. Versículo 2 de 2 Timóteo 3. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, e ingratos, ímpios. Versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que Paulo fala para Timóteo? Afasta-se desses também. 6, são esses caras, essas mulheres, os que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, mulheres que são sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas, 7, estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, nunca praticam a verdade. E ele dá um exemplo, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, eles também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Versículo 9, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Versículo 10, Paulo dá outra recomendação a Timóteo. Você que tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versículo 11, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Não importa o que você está passando hoje, se você permanecer firme, Deus vai te livrar. Porque se Ele livrou Paulo e eu também, você somos servos do mesmo Deus, do mesmo Senhor, e Ele há de livrar as nossas vidas. Versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente, uma vida justa, de piedade, em Cristo Jesus, serão perseguidos. 13, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14, ele fala para Timóteo assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você ou que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 1, ele diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu, Paulo, o exorto solenemente, Timóteo. 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê? Versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 5 e último dos que quero ler, você porém, Timóteo,
seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está falando para Timóteo? Resumindo aqui, sintetizando: vão chegar tempos difíceis, tempo que vão resistir à verdade, tempo que vão procurar mestres que falem aquilo que ele quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. Aliás, já chegou esse tempo, que hoje tem igreja para homossexual, para lésbica, igreja que só fala de prosperidade. Eu falei esses dias aqui, eu ouvi no rádio, uma semana, 2 atrás, uma rádio cristã, né? Que o pastor disse: venha, você que está devendo o dízimo, você que está devendo a oferta, venha no culto hoje, 10 da manhã, tarde, noite, venha pôr em dia a sua vida financeira, venha pagar os seus débitos, se você não tiver eu vou orar e tal. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia nos ensina a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso é bom para quem? Para Deus. Não, é bom para nós, porque Deus continua o mesmo. A palavra dele diz: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois faça prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida, e ainda vou repreender a ação do devorador, para que não consuma o fruto do teu trabalho. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Mas eu esqueci de dar um mês, esqueci de fazer, eu parei. Você pode falar com Deus: ai Deus, eu vou pagar todos os atrasados. Deus não está te cobrando. O que Deus espera de mim, de você, é fidelidade. Só isso, a sua palavra. O resto ele faz. Ele abre porta onde não tem, ele acrescenta, ele libera a bênção. Deus é Deus. Por isso que a verdade hoje, quando se é dita absolutamente, a verdade absoluta, ela incomoda. Mas é bom que incomoda, porque quando você é cristão e é incomodado, você tem 2 atitudes a tomar: ou você sai da igreja e procura outra que fala o que você quer ouvir, ou você se submete a Deus. A sua palavra muda de vida, e aí o melhor de Deus que ainda está por vir vai começar a chegar na tua vida. Quer dizer que tem condição para Deus me abençoar? É lógico. Pastor, mas a Bíblia... Espera um pouquinho, irmão, entenda a Bíblia. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. A Bíblia diz que Deus faz brilhar o sol sobre justos e injustos. Deus é bom. Deus já abençoou todo mundo. Dificilmente alguém nesse mundo era para morrer de fome. Morre-se de fome porque os líderes são cruéis. Mas não era para ser assim, porque Deus jamais deixaria um dos seus filhos ou uma das suas criaturas morrer de fome. O passarinho não morre de fome. Você já viu o passarinho morrer de fome? Só se estiver preso numa gaiola. Caso contrário, ele não morre. E Jesus falou: olha as aves do céu. Se Deus cuida delas, não vai cuidar de você. Deus cuida de todos. O problema é que as pessoas não querem se submeter mais. Elas querem viver assim, tá bom. Aí vem essas mentiras do diabo, aí vem as tentações, aí vem a palavra do diabo, diz: não, você vai virar crente, você vai ver o que seus amigos vão falar para você. Eu brincava aqui, irmãos, me permita, alguns irmãos, eu brinquei aqui no passado com o cara que torcia para time de futebol, e não era só corintiano não, tinha São Paulino roxo aqui, tinha as palmeirense roxo, que eu brincava e falava mesmo, justamente para cutucar. Se tiver que escolher entre Corinthians, entre Palmeiras, entre São Paulo e Santos, entre Deus, você vai escolher quem? Não, na hora do jogo, então você não está preparado, você tem que saber o que você escolhe. O jogo não vai te levar a nada, Cristo vai te levar à vida eterna. Aí, pastor, mas eu não posso te jogar? Lógico que você pode ser o que você quiser, problema seu. Agora, você tem que aprender a definir o que é melhor para você. Por isso o apóstolo João, eu começo a encerrar aqui, citando alguns textos, em 3 João capítulo 1, versículo 4, ele escreveu assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Por mais que ela incomode, ainda assim é a verdade que vem dos céus e eu vou vivê-la.
1 João capítulo 1, versículo 6, ele também escreveu: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos da verdade. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu preciso tomar um posicionamento, eu preciso viver a verdade. Eu não posso mais me enganar. Eu vou na igreja, bato palma, canto, aí depois eu vou para lá, peco, faço o diabo, somebody love para cá, para lá, aí eu volto para a igreja, peço perdão, Deus é bom, né? Aí eu volto, peco e tal. Lembra de Sansão? Cuidado. Uma coisa eu já deixei claro aqui, nessa comunidade nossa aqui a gente prega a palavra. Quem quer ser fiel a Deus e viver a palavra, ter uma vida saudável, pode ser membro aqui que você vai ser abençoado, como nós somos abençoados esses 26 anos aí. Tivemos problemas, dificuldades, mas vencemos todos esses problemas e dificuldades. Somos uma igreja aqui antenada, a gente é antenada com tudo que está acontecendo, tecnologia, com tudo, a gente está procurando se adequar a tudo, mas ainda assim nós estamos com o desejo de continuar pregando a verdade, a palavra escrita de Deus, escrita aqui. Repito o texto que eu falei há pouco, João 8,32, Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 15, ele disse: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você quer viver a verdade? Siga Cristo. Por último, Salmo 25, 5, o salmista escreveu: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Existem verdades contidas na Bíblia, irmãos, que não adianta a gente maquiar. Verdade, a gente precisa mudar. A gente precisa fugir do pecado, resistir o diabo. A gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo difícil, mas mesmo nesse tempo difícil, se nós vivermos a verdade, Deus nunca vai nos abençoar. Ele sempre vai estar conosco, Ele sempre vai nos guardar, Ele sempre vai nos livrar, porque a vontade é soberana, ela é de Deus. Ponto. Eu quero ler para vocês, na verdade. Se você puder, fique em pé nesse instante. Acompanhe aqui. Essa palavra nunca teve tão atual como hoje, como esse tempo que nós estamos vivendo. Isaías capítulo 55, versículo 6, para você que está em casa também aí, o texto diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. E hoje Ele está aqui disponível para abençoar a minha e a tua vida, para mudar a minha e a tua vida, para mudar a história da minha e da tua família. Versículo 7, Isaías aconselhou no passado e eu te aconselho hoje com esse texto: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. O que ele quis dizer assim? Deus é bom. Deus é tão bom que se você se reportar a Ele, se você pedir misericórdia, se você pedir perdão, se você se arrepender, Ele vai te perdoar, Ele vai te amar e Ele vai mudar a história da tua vida. Mas eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso querer, desejar viver essa verdade da Bíblia. E como eu disse, ela incomoda sim, mas tudo que está escrito é para o nosso bem. Esses textos, essas ministrações da palavra de Deus servem para nos alertar, moldar, capacitar, despertar, para nos levar para perto de Deus, para viver uma vida melhor ainda nesta terra, porque o melhor de Deus ainda está por vir, é a vida eterna. Mas enquanto a gente viver aqui, Deus é conosco, Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus ainda está com os braços abertos assim. Eu já disse aqui, repito, Jesus não está assim, crucificado, ao contrário, Ele já ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele voltou aos céus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está aqui nessa manhã assim, vem do jeito que você está, que eu posso mudar a história da tua vida. Amém? Feche os teus olhos por um instante.